nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Os irmãos podem sentar. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos, eu lembro me questionando, eu mesmo me questionando, por que será que há tantas histórias na Bíblia? Não bastaria termos as leis e os princípios que a gente precisa entender para sermos salvos? E então, após disso, crescermos no conhecimento do Senhor? E sem que eu percebesse, na tolice da minha ignorância, eu estava questionando o método de Deus de reunir uma coletânea de livros que seria reconhecidamente a suficiente e perfeita revelação de Deus para o seu povo. Dentro do propósito e da soberania divina, parte do que torna a Bíblia completa é que nela Deus nos deu, dentre outras coisas, histórias. Histórias que têm propósitos específicos e que têm, por serem histórias, poderes únicos para alcançá-los.
Eu espero que, ao extrairmos lições do nosso texto, através desse modo peculiar que histórias têm de tocar os nossos corações, nós possamos também sermos renovados em nossa mente, por meio da palavra do Senhor. Um retorno agridoce é o que temos aqui. E como eu adiantei para vocês no nosso primeiro sermão, a ideia de retorno é bastante acentuada nessa passagem que a gente tem diante de nós, nesta tarde. Ela é repetida várias vezes para que ela não passe despercebida. A palavra hebraica que transmite a ideia de retorno, embora traduzida com alguma variedade aqui nessa passagem, ela ocorre 12 vezes nesses versículos. Essa palavra é muito utilizada no Antigo Testamento e ela possui bastante peso teológico. Essa palavra é a palavra que transmite o conceito básico de arrependimento, que será ainda mais desenvolvido no Novo Testamento. Afinal de contas, isso faz bastante sentido se a gente parar para pensar. Veja, arrependimento consiste num retorno ao Senhor, o que implica, obviamente, afastar-se do pecado e o consequente desejo de caminhar com e para a direção, na direção, melhor dizendo, de Deus. O arrependimento, ele é um dos lados da moeda daquilo que chamamos de conversão. O outro lado seria a fé. Isso faz muito sentido se você parar para pensar em qual é o chamado principal do Evangelho. Arrependa-se e creia. Creia. Diante disso, meus irmãos, eu queria mostrar para vocês que nessas cenas que são exibidas dos versos de 6 a 22 do primeiro capítulo de Ruth, a gente pode perceber pelo menos 5 características da verdadeira fé salvadora ou fé justificadora, como a gente confessou. E fique ciente que à medida em que eu apontar essas características, eu irei citar, eu não irei ler esses textos do Novo Testamento, mas eu irei citar alguns textos do Novo Testamento para a sua referência, para que você, como um bom bereano, vá conferir. Textos que vão tratar exatamente dessas características que a gente pode observar na história, sendo tratada e revelada diante de nós. E qual é a primeira dessas verdades a respeito da fé salvadora? Ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir. E no Novo Testamento você tem isso em Romanos 10, 17. Mas aqui na nossa passagem você veja isso no verso 6. Veja, em nosso último sermão, a gente aprendeu que existe uma relação entre esses dois verbos aqui do verso 6, do ouvir e do levantar-se, ou do se dispor. E a relação entre eles é aquela relação de causa e efeito. Em outras palavras, Noemi, ela levantou-se por causa do que ouviu. E pelo fato de haver levantado, ela deixou claro que ela creu naquilo que ela ouviu. Mas o que foi que ela ouviu? Verso 6, que o Senhor havia se lembrado ou visitado o seu povo, dando-lhes pão. Veja, essa palavra aqui, lembrado, ou mesmo visitado, dependendo da tradução, ela é amplamente utilizada nas Escrituras, no contexto exatamente do pacto ou da aliança. A ideia que ela transmite é a ideia de um soberano Senhor indo visitar o seu servo vassalo. E baseado no que ele vê quando ele chega lá, ele vai punir ou ele vai recompensar o seu servo. Para uma criança, isso é como o seu Deus, o seu pai ou a sua mãe ir lá no seu quarto e, dependendo do que ele vê lá, se você está sendo obediente ou não, ele vai ou ela vai te punir ou vai te recompensar. E diante disso, e lembrando que nós aprendemos que essa história que está passando aqui no livro de Ruth, ela aconteceu durante o período dos juízes, naquele tempo onde cada um fazia o que era certo aos seus olhos, mas mesmo naquele tempo, se você lembra bem, vai haver momentos em que o povo, arrependendo-se ou não, dependendo do ponto do livro em que você estiver, vai se voltar a Deus e clamar por misericórdia. Deus vai assim ouvir o seu povo. Muito embora soubesse e pudesse ver no seu coração que não havia arrependimento genuíno e ainda assim iria aliviar o sofrimento do seu povo. O que, por sinal, tornava a contínua rebeldia do povo ainda mais odiosa diante da manifestação da misericórdia de Deus constantemente. E diante desse contexto faz sentido a gente entender que essa visitação de Deus, por assim dizer, aconteceu durante um desses momentos onde o povo clamou por misericórdia e Deus, portanto, visita a casa do pão, Belém, enchendo-a com pão.
E essa foi, de fato, uma grande notícia que Noemi ouviu. Essa foi uma grande boa nova pactual que chegou aos seus ouvidos. Isso deve nos lembrar de outra visitação que a gente ouve que Deus deu a Belém. Como a gente vê lá em Lucas capítulo 1, verso 68, onde a gente lê: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, nos levantou uma salvação na casa de Davi. Nessa ocasião aqui em Lucas 1, a referência clara, não só para qualquer pão, mas para o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ao nosso texto, de volta ao nosso texto, a gente tem que Noemi ouviu as boas novas da visitação de Deus, que era ou manifestava a boa notícia do Evangelho em forma de semente. E ao ouvir tal coisa, ao ouvir tal visitação do Senhor, ela creu. Portanto, ela não só creu, mas porque ela creu, ela se levantou, ela se dispôs a retornar à terra prometida. Você acreditou na boa nova do Evangelho? A notícia de que Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, assumiu, tomou sobre si uma natureza humana, um corpo e uma alma, viveu uma vida perfeita, entregou-se a si mesmo como sacrifício vivo e eficaz para que pecadores como você, uma vez unidos a Ele pela fé, pudessem ter vida em seu nome. Você acreditou nessas boas novas? Veja, é possível você acreditar que Jesus existiu? O mesmo é possível que você professe com os teus lábios a tua fé nele. Mas essa fé te leva à ação? Se sim, que tipo de ação? Como lemos há pouco em 1 João, a ação que a fé produz é obediência ao Senhor. E o que é obediência? Obediência é fazer aquilo que Deus manda e não somente fazer o que é certo aos nossos próprios olhos. Mas ainda é mais que isso. Não é só fazer aquilo que Deus manda, mas fazer aquilo que Deus manda com a motivação correta. Com a alegria de alguém que ama a Deus e visa a glória dele acima de todas as coisas. O que nos leva à segunda e próxima característica da fé salvadora que a nossa passagem demonstra para nós no decorrer dessa história. A fé, ela é também ativa. A gente vê isso no verso 7. E no Novo Testamento você vê isso em Tiago 2:17. Nesse versículo aqui, verso 7, a gente vê que a fé de Noemi não foi apenas uma conformidade, uma concordância intelectual com as boas novas. Eu acredito que isso aconteceu mesmo. Mas ela agiu considerando aquilo que ela cria. Ela obedeceu à obrigação da aliança que ela tinha de retornar à terra prometida. E então se dispôs a começar a sua jornada. O próprio pão da vida nos disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amado apóstolo João também nos lembra em outro lugar que aquele que afirma crer, mas que não age em obediência, é mentiroso. 1 João 2:4. E aí, meus irmãos, chamando a atenção aqui para um detalhe do nosso texto, no verso 7, esse verbo traduzido como saiu, ou partiu, ou deixou, dependendo da versão que você estiver usando aí, ele é repetidamente usado no Antigo Testamento para se referir ao retorno, à partida, à jornada de direção, em direção à terra prometida do povo quando saiu do Egito, por ocasião do Êxodo. E se vocês lembrarem ainda, a gente viu na nossa última mensagem que o que o marido de Noemi fez, no final das contas, foi levar a sua família, ao se afastar dos meios de graça que estavam presentes naquela terra prometida naquele momento. Aquilo que ele fez foi uma espécie de exílio. Ele colocou a sua família em uma espécie de exílio. O que é exílio biblicamente? Exílio é estar longe da presença especial de Deus. O que seria essa presença especial? E é uma pergunta justa de se fazer, porque a gente confessa que Deus ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, o que eu me refiro quando eu digo presença especial de Deus, é aquela presença por meio da qual Ele promete abençoar o seu povo da aliança, de uma maneira especial, de uma maneira única, separada apenas para aqueles a quem Ele faz conhecer a sua aliança.
Percebam os nossos estudos na teologia do pacto nos ajudando aqui nesse momento agora. Durante aquela administração da aliança da graça que estava vigorando aqui no tempo do nosso texto, aquele lugar onde a presença especial de Deus habitava era a terra prometida, e mais especificamente, o tabernáculo. Era lá. Portanto, tenha isso em mente. O movimento que essas 3 mulheres iniciaram aqui no verso 7, ele é retratado para nós aqui nessa passagem como um micro-êxodo, um êxodo doméstico, por assim dizer. Então, se biblicamente exílio significa um movimento para longe dessa presença especial de Deus, o êxodo é justamente um retorno a ela. Portanto, essas mulheres, elas estão voltando para Israel, onde as promessas de Deus encontram seu cumprimento e onde a comunidade da aliança se reúne para desfrutar dos meios de graça. Local de onde Noemi e sua família jamais deveriam ter saído, pois foi ali que Deus prometeu abençoar o seu povo com a sua presença especial por meio do seu sacerdote. Talvez você também precise retornar de algum modo. É tolice a gente professar ser cristão e estar longe da igreja de Cristo. Talvez a gente esteja aqui, talvez a gente até esteja professando a Deus com os nossos lábios, mas o coração está longe, vagando, talvez, pelos campos de Moabe. Irmãos, ainda que não estejamos vinculados a um lugar específico na nossa aliança, na nova aliança, perdão, e muitos usam essa desculpa para serem desigrejados. É na Assembleia dos Santos, onde eles se reúnem, no modo ordenado por Deus, que Ele prometeu manifestar a sua presença especial. E é por isso que somos exortados, nessa mesma nova aliança, a não abandonarmos a congregação do povo de Deus, em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, bem especificamente. Então, se você não valoriza a igreja de Cristo, você não valoriza o próprio Cristo. Essa afirmação te surpreende? A razão pela qual eu digo isso é porque, veja, Cristo morreu para criar a igreja, para dar vida à igreja, derramando o seu Espírito sobre ela. Como um segundo Adão, ele permitiu que o seu lado fosse rasgado, a fim de que ele pudesse assim criar a sua noiva. A verdadeira igreja de Cristo é a comunidade da nova aliança, onde pecadores imperfeitos estão sendo aperfeiçoados. E isso pelo trabalho santificador do Espírito, que é o Espírito de Cristo, que age através do ministério da palavra e dos sacramentos. Essa é, de fato, uma visão gloriosa daquilo que a igreja é diante dos olhos de Deus, não é verdade? Mas em um mundo caído, e sendo a igreja habitada por pecadores, como a gente, muitas vezes a gente pode perder de vista aquilo que a igreja é diante dos olhos de Deus. Há momentos em que passamos por sofrimentos, por desilusões, por desafios, momentos em que as nossas fraquezas, as nossas limitações e às vezes até mesmo as nossas contradições que nós temos como pecadores se tornam aparentes, se tornam evidentes, ficam manifestas aos olhos de todos. E aos teus olhos em particular. E esse sentimento pode levar muitos cristãos genuínos a se questionar: acaso eu tenho realmente essa fé? Ou acaso a igreja é de fato tudo isso mesmo? Será que eu preciso dela? Eu entendo isso. Eu entendo esse dilema. Afinal, a fé nos une a um Deus tão glorioso que faz sentido a gente questionar a sua presença em nossos corações e em suas ordenanças, quando a nossa fé e o nosso povo parece tão fraco e inconstante. Mas eu quero que você entenda nesta tarde que a fé, ela nos une a Deus, mas ela não nos torna deuses. Ainda somos pecadores inconstantes. Mas louvado seja o Senhor, porque não é a força da nossa fé que nos salva, meus irmãos, mas é a força do Deus a quem a nossa fé nos une. O que nos leva a uma terceira característica da fé salvadora. A fé, ela pode ser enfraquecida, até mesmo abatida, mas ela vai ter vitória no final. A gente vê isso nos versos de 8 a 15 na nossa passagem. No Novo Testamento você pode ver isso em Lucas 22, 31 e 32. E no texto que lemos,
logo antes, 1 João 5, versos de 4 a 5. E nesses versículos aqui da nossa passagem, versos de 8 a 15, a gente observa a interação de Noemi com as suas noras e, em seguida, a chegada dela a Belém junto com Ruth apenas. E a gente vai examinar essas duas cenas separadamente e ver como elas demonstram que a fé, conjuntamente, como um pai, elas mostram como a fé pode ser enfraquecida, mas, em última análise, ela tem vitória, ela prevalece a fé. Curiosamente, a gente vai ver aqui Noemi encorajando as suas noras a retornarem a Moabe, ao invés de prosseguirem com ela para a terra prometida. Por que Noemi faz isso? Muitos estudiosos aqui vão debater as motivações de Noemi. Uns vão argumentar que ela estava sinceramente preocupada com o bem-estar das suas noras. Afinal de contas, viúvas moabitas provavelmente seriam maltratadas e não encontrariam maridos por lá. Isso faz sentido quando a gente olha para o texto, porque é claro que Noemi amava as suas noras. Ela as chamava de filhas, ela ora para que o Senhor as abençoe com benevolência. Esse é um termo pactual aqui, um termo que transmite o amor de Deus mesmo, um amor divino, um amor pactual de Deus, porque elas foram leais aos seus filhos como esposa. Então, Noemi ora por elas desse modo. Além disso, a gente vê as três chorando juntos, ao pensar em se separar, em alta voz. O texto é bem enfático aí. Portanto, Noemi pode sim ter sido motivado por uma preocupação genuína com o bem-estar delas. Ao mesmo tempo, outros estudiosos vão entender que Noemi estava buscando se afastar delas de uma maneira egoísta. Um desses estudiosos afirma o seguinte: como mulheres moabitas, sua própria presença seria um lembrete constante para Noemi e todos ao seu redor de seu pecado em abandonar a terra prometida e casar seus filhos fora do povo da aliança. Veja, aqueles que vão atribuir essa motivação a Noemi entendem que as circunstâncias teriam aberto o caminho para Noemi manifestar ali o seu egoísmo. Eu não quero levar elas para a terra prometida porque elas vão denunciar o meu pecado, vão me lembrar do meu pecado, vão lembrar para todo mundo do meu pecado. E esse argumento possui base no texto, porque a gente vai ver lá nos versos 20 e 21, até na minha leitura eu tentei emular isso, quando eu fiquei enfatizando meu, eu, nos versos 20 a 21. Ela está totalmente centrada em si mesma ali nos versos 20 e 21. Ela só pensa em si. Aquele tipo de pessoa que tudo sou eu, meu, nunca tem teu. Qual seria a posição correta então? Estava Noemi preocupada com o bem-estar das noras, a quem ela realmente amava, ou estava ela apenas preocupada consigo mesma? Meus irmãos, eu não acho que a gente precisa ser dogmático quanto às motivações dela para insistir que as suas noras não voltem com ela. Perceba que o narrador do texto inspirado aqui permaneceu em silêncio quanto a isso, deixando uma certa ambiguidade no ar. E por que eu me dei o trabalho de falar das duas diferentes posições principais quanto às motivações delas? Para mostrar a você que as pessoas discutem isso muito. Mas eu penso que essa ambiguidade que o narrador da história deixa aqui serve um propósito até maior do que a gente discernir qual é a principal motivação dela ali. Eu penso que essa ambiguidade aqui nos demonstra para nós, é uma evidência da complexidade do ser humano e das suas decisões. A complexidade das nossas ações. Nem sempre as coisas são preto ou branco. Há uma área cinzenta no meio de tudo. Há uma mescla, há um misto. Veja, até mesmo pregadores fiéis, eu não estou nem aqui falando dos hereges e falsos profetas. Pregadores fiéis que amam ao Senhor de verdade, são constantemente tentados a realizar uma ação tão gloriosa como mesmo a pregação do Evangelho, com motivos mistos, às vezes uma tentação ao orgulho, à vaidade, misturado com realmente um zelo e um amor pelo Senhor, para a sua obra. Há uma mistura ali, e isso é basicamente aquilo que a gente entende como depravação total. A depravação total não é que tudo que a gente faz é totalmente pecaminoso, não tem nada de bom. Não é isso, mas significa que tudo o que a gente faz, em alguma medida, é maculado pelo nosso pecado. É por isso que a gente sempre precisa do nosso sacerdote. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque senão a gente não tem nenhum acesso a Deus, não é verdade? Por isso que a gente precisa, meus irmãos, diante dessa reflexão, eu quero levar vocês a repensarem junto comigo essa nossa urgência que a gente tem em julgar a motivação dos outros. Adivinhar o que está por trás do que os olhos podem ver ou do que os ouvidos podem ouvir está além da tua capacidade como criatura.
É por isso que Jesus adverte a gente, não contra qualquer tipo de julgamento, mas contra julgamentos precipitados em Mateus 7. Como Cristo nos insta, portanto, nós devemos ser graciosos em nossos julgamentos, porque a gente também é pecador. Noemi estava em profunda aflição aqui. Veja o que aconteceu com ela nos versos de 1 a 5. Ela estava sofrendo, ela estava envergonhada, ela estava sentindo muita dor. No entanto, mesmo enquanto ela lutava com os seus pecados e as consequências que o seu pecado de sair da terra prometida lhe trouxe, ela nunca esqueceu de uma coisa, ela nunca esqueceu que Deus é soberano. E nisso ela estava corretíssima. Por isso, a despeito das suas intenções, quando ela passa agora a encorajar suas noras a retornarem a Moabe, na providência de Deus, essa atitude dela funcionou como um teste para as suas noras. Noemi foi tão convincente na sua argumentação de que ia ser muito difícil a vida em Belém, que do ponto de vista humano, a decisão de Orfa foi mais plausível do que a de Ruth. Orfa beijou a sua sogra e voltou para o seu povo, para os seus deuses. Mas Ruth se apegou a ela. Apegou aqui é um termo pactual, que transmite um profundo afeto, lealdade, compromisso. E o desdobrar desse apego de Ruth a Noemi vai ser apresentado no decorrer desse pequeno e glorioso livro da Bíblia. Mas por hora eu quero que você perceba que enquanto muitos pensam em Orfa como aquela pessoa horrível, tão ruim que não poderia ser nenhum da gente aqui sentado nesses bancos, eu quero que você perceba quão possível é que o que ela representa aqui esteja exatamente em nosso meio. Quantos de nós estamos dispostos a viver a nossa fé se as suas exigências vão além da nossa percepção do que é plausível? Quantos de nós, muitas vezes, nos preocupamos mais, por exemplo, como pais, com as carreiras brilhantes dos nossos filhos, seu futuro brilhante profissional, ao invés de desejar mais do que tudo, por oração e ação, de vê-los andarmos humildemente com o Senhor. Quando as circunstâncias te pressionam, ou elas te pressionarem, porque irão, o que é que você vai escolher? Ou o que é que você tem escolhido? Fidelidade, crescimento no Senhor e comunhão com os santos, ou sucesso, conforto e prosperidade temporária em detrimento da tua fé? Veja, é possível ser bem-sucedido e fiel, mas quando as circunstâncias te pressionam a escolher o que é que você tem escolhido? Esse é o ponto. Qual tem sido a tua prioridade? Você é zeloso ou zelosa em glorificar ao Senhor, ainda que isso signifique sacrificar o teu conforto, a tua conveniência? Muitas vezes a gente observa à distância aqueles irmãos da igreja primitiva, ou mesmo da igreja moderna e atual, que testemunharam e continuam testemunhando da sua fé, muitas vezes derramando o seu próprio sangue, ou sacrificando as suas carreiras, para não negar a sua fé. E a gente admira de longe e fala, quão grande, que maravilha isso, mas ao mesmo tempo a gente está indisposto a vir cultuar a Deus porque o clima não está muito agradável, ou porque dirigir 30 minutos a mais vai me deixar cansado, ou porque talvez eu prefira um tempo na casinha à beira do lago, o templo da praia, a igreja, ou mesmo quando eu estou de férias, eu tiro férias até de cultuar o Senhor. Ora, eu estou de férias, para que eu preciso ir para a igreja? Às vezes o santuário de uma partida de futebol, um sacramento de um jantar em família, pode parecer bem atraente, afinal de contas, é só uma vezinha. Que mal que tem. Talvez Orfa agora não esteja tão longe da gente, né? Ela não era uma pessoa terrível, pelos padrões humanos. Lembre, Noemi a amava, mas ela tomou aqui o caminho do humanamente plausível, e essa escolha pode ter lhe custado a eternidade da sua alma. Preste atenção agora. O máximo que o afeto puramente humano, o apego puramente humano produz são escolhas plausíveis. Somente a fé salvadora nos capacita a fazer o impensável do ponto de vista humano e temporal, porque nos faz amar a Deus acima de tudo e em primeiro lugar. E a nossa plausibilidade é medida pela medida com a qual as nossas escolhas trazem mais ou menos glória
ao nome do nosso Deus. A fé vem pelo ouvir, ela é ativa, ela pode ser enfraquecida, abatida, maltratada, mas no final ela vence. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. A fé resulta em confissão e compromisso. Versos 16 a 18, e no Novo Testamento você vê isso em Romanos 10, 9. Nesses versículos aqui, de 16 a 18, em nosso texto, a gente tem talvez uma das declarações mais gloriosas de toda a Bíblia. Através da sua confissão de fé aqui, Ruth, ela vai rebater todos os argumentos de Noemi para ela não voltar com ela. Mostrando assim para Noemi e para todos nós que Ruth agora é uma nova criatura e, portanto, ela tem uma nova perspectiva daquilo que é razoável, plausível. Para Ruth agora, o que é irracional, implausível, loucura até, é negar o seu próprio Deus. A graça irresistível do Senhor claramente a alcançou. Ela creu nele, baseado naquilo que ela ouviu a seu respeito. Veja, ela estava numa família israelita, ela certamente ouviu dos poderosos atos do Senhor em favor do seu povo. Ela foi casada com israelitas por cerca de 10 anos, pelo menos. Por meio disso, e da mais recente boa nova, que pão chegou na casa do pão. Ela creu. Ela então insta Noemi: pare de tentar me forçar a violar a minha nova consciência. Ela está resoluta a seguir Noemi de volta à terra prometida. E, nesse contexto, isso é um ato de fé salvadora. Ruth conhece o custo. Noemi deixou claro para ela a dificuldade para uma moabita prosperar do ponto de vista temporal por esse caminho que ela estava para seguir. Mas Ruth percebe que a sua própria vida é um preço muito baixo pelo privilégio de ter comunhão com o Senhor de Israel e o seu Senhor. Veja que o seu compromisso com Deus, com Yahvé, era verdadeiro. Ela falou: olha, o meu compromisso com esse Deus não se resume a você, Noemi. Porque mesmo quando você morrer, eu vou ser enterrada ali também, porque eu vou continuar ali, porque ali é o meu lugar. Por quê? Por que alguém faria algo assim? O que pode explicar tamanho compromisso? E veja, não foi apenas conversa fiada da parte dela, porque ela realmente retornou com Noemi. A gente vê isso no versículo 22. Eu só sei responder a essa pergunta misteriosa com outra pergunta que esse pregador e pecador continua se perguntando quando para pensar nessas coisas. Por que tu me escolheste? Por que tu me escolheste, meu Deus? Ele não escolhe ninguém. Nem mesmo Israel, por sua glória ou por sua força. De fato, Israel, a gente lê em Deuteronômio 7, era a menor dentre todas as nações. No Novo Testamento, a gente lê que ele escolhe as coisas fracas e loucas do mundo para envergonhar as fortes e as que são alguma coisa. Mas o fato é que Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo, e o seu povo eleito ao redor de todo o mundo, ao ouvir as boas obras, confessará com Ruth: teu povo, meu povo, teu Deus, o meu Deus. Essa resolução de Ruth me lembra, tendo considerado o custo que ela considerou, as palavras de Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido em favor de Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por sua causa. Ruth, ela nos concede uma pequena janela para que a gente possa espiar as glórias da nova aliança, onde Deus reunirá um povo de todas as tribos, povos e raças, como a gente cantou. Deus se aproximará por meio do anúncio das boas novas daqueles que estavam longe, Ele os trará para perto e os fará um entre eles e consigo mesmo. Perceba a escolha gloriosa que apenas o dom divino da fé salvadora poderia tê-la levado a fazer. Ela escolheu deixar a sua família, a sua pátria, a sua religião, por uma perspectiva de pobreza, de hostilidade étnica, racismo e morte, talvez. Ela realmente tomou sua cruz para seguir a Yahvé. Mas em perdendo aparentemente a sua vida, ela encontrou a vida eterna no Deus Todo-Poderoso. E valeu a pena. Sabe por que eu sei disso? Porque finalmente aqui, nos versos 19 a 22 do nosso texto, a gente vê que a fé salvadora, ela é sustentada e preservada por um Deus compassivo, um Deus que tem compaixão. A gente vê isso em Romanos 8, versos 28 a 39, no Novo Testamento. A fé salvadora, ela é sustentada, ela é preservada por um Deus compassivo.
Veja, ao chegarem lá na cidade, todo mundo ficou emocionado. As mulheres ficaram espantadas ao ver Noemi. E quando elas foram atrás de falar com ela, elas receberam uma resposta dura de Noemi, dizendo: olha, eu quero agora ser chamada de amarga. É isso que Mara significa. A gente já observou aqui o quanto Noemi estava realmente centrada em si mesma, nesses dois versos aqui, 20 e 21. Então agora eu queria focar nos perigos, alguns, da amargura, meus irmãos. A amargura aqui, você pode ver que ela vai fazer com que você se concentre apenas em você mesmo, apenas nas suas circunstâncias. E de uma maneira irônica, ela vai fazer com que você tenha uma percepção inadequada, não só de Deus, mas das próprias circunstâncias que você está envolvido e tão obcecado. Apesar de Noemi sempre ter acertadamente acreditado que Deus é soberano, como eu observei antes, lá no versículo 13 da nossa passagem, a gente pode notar um erro fundamental que ela estava cometendo. Ali ela vai afirmar: a mão do Todo-Poderoso se voltou contra mim. Ela estava enxergando o Senhor como um inimigo. E aqui a gente vê por que a teologia é tão importante. Como cristãos, a certeza de que Deus é nosso Pai, de que Ele nos trouxe para a sua família, por meio do envio do seu Filho, não para viver como um rei, mas como um servo, e morrer numa cruz maldita, enquanto ainda éramos seus inimigos, deve dissipar todas as mentiras diabólicas que no meio do nosso sofrimento sugerem à nossa alma que esse sofrimento ele é sem propósito e sem sentido. Ele é sem propósito e sem sentido, como as feridas de um inimigo que nos fere simplesmente para acabar com a nossa integridade física. Em vez disso, Deus está produzindo algo em nós por meio dessas feridas. Os sofrimentos trazidos pela mão do Pai são exatamente as ferramentas do Espírito que Ele usa para nos moldar à imagem do Filho. Esses mesmos sofrimentos são como o bisturi de um cirurgião que nos rasga a fim de nos curar. E isso é glorioso demais. Não tem enganação aqui. Sofrer vai doer. Sempre vai doer. Mas enxergar os teus sofrimentos através destas lentes direcionará os teus olhos para o Pai. E te lembrará do dia em que você haverá de chegar à terra prometida, o paraíso renovado da Jerusalém celestial. Finalmente, a amargura pode nos cegar para as bênçãos que o nosso Senhor compassivo já colocou em nossas vidas. Perceba que Noemi está dizendo aqui que o Senhor a trouxe de volta vazia, sem nada. Mas seria isso verdade? Essa história vai mostrar que não. Ela trouxe Ruth, uma filha que a amava com amor tal que ela vai ser considerada melhor do que 7 filhos. Assim como Abraão e Israel, quando saíram do Egito, a terra do inimigo, trouxeram despojos. Assim também fez Noemi, mas ela não sabia. Em seu êxodo doméstico, como a gente está se referindo à sua volta, ela trouxe de volta como despojo o melhor que Moabe tinha a oferecer, essa jovem chamada Ruth, instrumento de Deus para sustentar a fé de Noemi. Uma nota interessante aqui que eu queria fazer para vocês é que o narrador da nossa história diz que Ruth também retornou. A Ara não ajuda aqui, mas a Almeida Revista e Corrigida vai fazer o melhor trabalho aqui no português, sendo mais fiel ao hebraico, pois vai enfatizar o que o texto hebraico faz explicitamente ao dizer que não somente Noemi, mas Ruth também estava retornando. Isso é para chamar a sua atenção, porque Ruth nunca tinha ido a Belém, pelo menos não que a gente saiba. Então, por que é dito que ela está retornando? Veja, tendo em vista a ênfase que vai ser dada no resto do livro de Ruth, ao fato de que ela era uma moabita, muitas vezes o seu nome é até esquecido, ela é simplesmente referida como a moabita. Parece que por meio dela, a descendência de Ló agora pode regressar aos caminhos de Abraão, ao caminho da aliança. Se você lembra, a origem de Moabe é exatamente do relacionamento incestuoso de Ló com suas filhas. E Ruth agora escolhe o caminho da fé de Abraão, que Ló havia abandonado. Ló havia escolhido viver por vista. Mas Ruth agora volta ao caminho da fé. E assim Deus graciosamente a traz de volta, não só para a família, para a terra de Abraão, mas para ele mesmo.
Inclusive, Deus vai a usar como instrumento para trazer aquele que no Novo Testamento é chamado a semente prometida de Abraão, através de quem todas as nações da terra serão abençoadas, o Senhor Jesus Cristo. Ruth está lá na genealogia de Cristo, se você ver. Irmãos, afinal de contas, por que é que Deus nos dá histórias na sua palavra? Porque às vezes é difícil a gente encontrar Ele na nossa própria história. Sua mão invisível opera de maneiras que escapam não só a nossa percepção, mas também a nossa compreensão, às vezes. Assim, ao contar histórias de um povo comum e ordinário, numa cidadezinha, esquecida naquele momento, por muitos, ele nos lembra de uma maneira poderosa como ele está no controle de todas as histórias, sejam em seus capítulos verdejantes ou nos seus momentos mais tenebrosos. Ele estava no controle até mesmo do momento exato da chegada dessas mulheres a Belém, fazendo com que o texto vai observar no verso 22, elas chegassem no início da colheita da cevada. E esse fator vai impulsionar a história para frente, como a gente vai ver. Deus estava, está e estará no controle a todo momento. E histórias bíblicas ilustram para os nossos corações verdades que cremos e confessamos, em especial hoje sobre a fé salvadora. E por meio delas a gente consegue descansar ainda mais seguros de que quando parece que Deus está nos esmagando como inimigo, Ele está na verdade produzindo algo por meio do qual Ele irá sustentar a nossa fé, até que aquela fé se torne vista. Quando finalmente veremos a Deus na face de Jesus Cristo. Jesus que de certa forma veio do ventre de Ruth, aquela moabita que Deus escolheu, chamou e trouxe para si, de tal maneira que a sua sabedoria, poder, soberania, amor e misericórdia são gloriosamente demonstrados. Louvado seja o seu nome.